Olá, amigos, olá, companheiros, sejam muito bem-vindos. Que possamos nos reunir em mais um dia abençoado por Deus, uma nova oportunidade de reformularmos nossos objetivos, nossos pensamentos, liberarmos antigos preconceitos e passarmos a caminhar mais junto à lei. Que esses ensinamentos chegados até nós pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, possam não só aformosear a nossa possibilidade intelectual, mas acima de tudo o nosso coração e as nossas mãos, junto ao trabalho do bem. A lição escolhida para hoje tem como número 76 e título Edificações. Emmanuel inicia no Mateus, capítulo 5, versículo 14, uma anotação. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda a parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. É uma lição, de que nós somos a luz do mundo. Todos aqueles que buscam caminhar com Jesus serão cartas vivas do Evangelho, serão a luz do mundo, serão como cidades edificadas, iluminadas, com a iluminação própria. A iluminação é o próprio processo de evolução, de entendimento, de compreensão, de amadurecimento mesmo, podemos dizer. Compreendemos, que a oportunidade dessa iluminação na existência humana, ela às vezes vai ser encontrada naquele momento em que passamos pela maior dor, pela maior renúncia, por uma grande perplexidade, por momentos de abandono, as sombras e tempestades que encontraremos no caminho. Naquele momento, quando somos firmes e fiéis às palavras de Jesus, ao amor a Deus, nesse momento a luz se faz dentro de nós. Nos momentos de maior angústia é que a luz se forma, porque é a luz da exemplificação, é daquele que soube vivenciar a sua incredulidade, a sua imperfeição, a sua fragilidade, é sabedor disso tudo, mas que continua dizendo assim: vou prosseguir,
mais uma vez vou conseguir, vou me manter firme. Nada desse mundo vai me dar medo. Jesus venceu o mundo e disse que eu também seria capaz de vencer. É nesse momento que a iluminação é feita. Então ele coloca aqui que vai e vem das paixões, né? Nada disso derruba aquilo que foi edificado, essa luz interna. E nós vamos entender que precisamos prosseguir, independente das sombras que todos encontraremos no nosso caminho. Temos que prosseguir. Muitas vezes teremos que nos reconstruir, quantas vezes forem necessárias. Mas não podemos deixar apagar a luz da esperança nos nossos corações. Essa tem que se manter acesa, a luz da fé. Nós somos exemplos para outros. Às vezes a gente fala assim, quem sou eu para ser exemplo para outro? Eu também digo isso, mas somos. O outro está nos observando, nos examinando, para tentar entender como é que nós fazemos. E a gente fala assim, puxa, mas nem eu ainda sei que eu estou caminhando com Jesus. E o outro vem seguindo. Vem seguindo. E é interessante. Nós, às vezes, achamos que não temos condições nenhuma, mas nós já não temos condições de abrir o Novo Testamento, ler um pedaço, fazer uma compreensão, e quando formos buscados pelo outro, falarmos para ele que demos aquilo no Evangelho, falarmos de Jesus, falar que temos que nos manter fiel, falar que nós ainda somos criaturas cheias de imperfeição, que ainda é natural no nosso grau evolutivo. O que nós não podemos deixar é de levantar, às vezes que caímos, para recomeçar. E não mais vivermos caídos ao sopro do vento, da vida, de quem quer que seja. Não. Nós já sabemos que queremos seguir Jesus. Nosso modelo é o Cristo. Vamos cair, vamos. Não tem outra forma de acertar, a não ser caindo muitas vezes, mas levantando e reestruturando o nosso caminhar. Mas sabemos quando o nosso caminhar é mais seguro, quando nos construímos com mais segurança. Então as tempestades vão chegar, vão movimentar muitas vezes antigas emoções, sentimentos. Vamos cair ou vamos nos manter em pé? Essa é a questão. Vai depender de quê? Da nossa base. Qual foi a nossa base de edificar o nosso entendimento, o nosso sentimento em relação a Deus, às pessoas, aos outros e a nós mesmos? Aonde foi baseado isso? Então é quando ele fala da edificação. Vejamos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 7, versículo 24, o ensinamento de Jesus, quando ele nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque essa estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós somos que tipos de homens, no sentido certamente geral, mas de mulheres, de pessoas, de criaturas, sensatas ou insensatas? Nós ouvimos as palavras de Jesus, nós estudamos o seu Evangelho, nós somos o homem prudente e sensato que ouve essas palavras e as pratica no dia a dia? Quando assim agimos,
seremos muito prudentes, porque chegue a tempestade que chegar, a onda grande que vier, o vento forte, o momento sombrio, vai nos balançar? Vai, ainda vai. É a hora que pedimos ajuda-nos, Senhor, na minha incredulidade. No início, achamos que não vamos suportar. Aí começamos a recordar de Jesus, tudo aquilo que Ele nos ensinou e que Ele nos pediu para nos mantermos fiel a Deus em todos os momentos e a Sua palavra. Jesus veio nos trazer a promessa, a esperança. E a ela aceitamos. E é com ela que iremos caminhar. Por mais difícil que seja aquele momento, vamos lembrar de Jesus dizendo-nos: vinde a mim, vós que sofreis e sentis sobrecarregado. Então, na nossa mente, nós buscaremos a imagem do doce Rabi da Galileia e a ele iremos nos dirigir. E por ele seremos abraçados, acolhidos e protegidos. Nunca mais seremos os mesmos, porque a nossa casa está edificada nas palavras do Cristo. Muita paz em vossas vidas. Graças a Deus.